dia, uma boa tarde, uma boa noite, por que não? Uma boa madrugada, independente do horário, seja bem-vindo ao canal Percebendo Direito. Eu sou Isaías Afonso e hoje estamos aí dando continuidade ao nosso projeto Ajuda aos nossos colegas e amigos que vão tentar a prova da Polícia Penal de Minas Gerais. E neste momento vamos falar sobre territorialidade, que está previsto no artigo 5º do nosso Código Penal. Fala da seguinte forma: aplica-se a lei brasileira sem prejuízo a convenções, tratados e regras de direitos internacionais aos crimes cometidos no território nacional. Então, aos crimes praticados no território nacional, aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo a tratados internacionais, a convenções internacionais, bem como regras de direitos internacionais, que venha colaborar com o nosso direito brasileiro, com a nossa legislação brasileira. Temos aí vários tratados internacionais, convenções internacionais que colaboram com o nosso sistema jurídico. Então, aplica-se ao nosso direito brasileiro, dentro do Brasil, aos crimes praticados dentro do Brasil, às leis brasileiras, sem prejuízo aos tratados, às convenções internacionais. Para efeitos penais, considera-se a extensão do território brasileiro, as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço público brasileiro, onde quer que se encontre. Então, aplica-se a lei brasileira, que é uma extensão do território, como se fosse o território brasileiro ainda, as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço público do Brasil, onde quer que se encontre. Pode estar em outro país que ainda se aplica a lei brasileira, como se fosse um pedacinho do Brasil que estivesse lá. Então, é uma embarcação ou aeronave brasileira que está lá nos Estados Unidos ou está lá na França, aplica-se a lei brasileira. Se essa aeronave ou essa embarcação, ela é pública ou está prestando serviço público, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras mercantes. Agora já não é mais pública ou a serviço público, mas os mercantes que está fazendo mercantilismo, ela será considerada também para aplicação da lei brasileira quando ela se achar, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ao alto mar, bem como em alto mar. Então, as embarcações ou aeronaves brasileiras mercantes também será considerado extensão do território brasileiro para aplicação da legislação brasileira, mesmo quando ela estiver fora do Brasil, mas estiver em alto mar ou espaço aéreo correspondente. É aplicada também a legislação brasileira a crimes praticados em aeronaves ou embarcações que estejam em solo brasileiro ou em espaço aéreo correspondente, ou seja, a aeronave que esteja em espaço aéreo brasileiro ou esteja em aeroporto, bem como embarcação que esteja em portos ou no mar territorial brasileiro. Também aplica a legislação brasileira, desde que se essa embarcação ou essa aeronave é de propriedade privada. Porque se for de propriedade pública ou a serviço público de um país estrangeiro, aplica a mesma regra do Brasil, aplica também para esses países, ou seja, aplica-se a lei aos crimes praticados dentro dessa aeronave do país em que ela pertence. Então nós falamos aí da territorialidade para a aplicação da lei brasileira. Vimos que aplica a lei brasileira quando os crimes praticados dentro do Brasil, claro, vai aplicar a lei brasileira sem prejuízo a tratados internacionais, convenções internacionais e alguns princípios ou regras de direitos internacionais. Além disso, considera-se a extensão do território brasileiro a embarcação e aeronaves de natureza pública, seja aeronave ou embarcações, seja onde quer que ela se encontre, considera-se como se fosse o território brasileiro. Então vai aplicar a legislação brasileira, bem como os tratados internacionais, convenções internacionais. Também aplicará a legislação brasileira às embarcações mercantes que estejam em alto mar ou em espaço aéreo correspondente. Aplicará também a legislação brasileira. E aplicará a legislação brasileira a embarcações estrangeiras, bem como aeronaves estrangeiras, ou seja, os crimes praticados nesses meios de transporte que esteja em território brasileiro, bem como no mar territorial ou espaço aéreo
correspondente. Aplica-se a legislação brasileira, desde que seja de propriedade privada. Se for embarcações ou aeronave pública de país estrangeiro, aplica a legislação deste país. Ficamos por aqui, espero ter colaborado um pouquinho com vocês e vamos para a mensagem de reflexão. Seja como a águia, voe alto, procure o mais alto ponto, mas nunca esqueça de ter visão ampla, de ter visão constante, para pegar o mais belo voo. Tenha foco nos seus estudos e que Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro.